Boa tarde, moçada. Então vamos lá? Vamos começar a brincadeira, né? Então eu acho que a maioria aí já acabou resolvendo as questões para ver como é que tá o nível, né? Vamos olhar aí como é que a banca de vocês... Alô? Tá baixo? Alô? Alô? Vamos ver como é que a banca de vocês costuma cobrar essas questões. Isso é aquilo que a gente já viu aqui. Aumenta... É nesse de cá ou no de cá, hein? Sabe dizer? É o de cá ou de cá? Vai ser esse aqui mesmo. Oi. Melhorou? Melhorou? Eu acho que aumentou. Vamos lá. Olha só, então. Em geral, então, eles cobram a questão de A, E, né? E para marcar aí uma alternativa que em geral é a correta. Em geral. Mas fiquem atentos, porque vai que ele inventa de pedir a incorreta, a falsa. Então é que geralmente ele pede qual a correta, né? Aí lá no meio da prova ele inventa de pedir a incorreta, a falsa, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas pode acontecer. Então fiquem sempre alertas ao comando da questão, aquilo que ele pede na questão, tá certo? Então vamos lá, na questão número 1. Considerando as disposições relativas aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e aos crimes contra as finanças públicas, assinale a opção, aí você já marca, como se fosse no dia da sua prova, correta, aí você assinala, ele quer a correta, ok, beleza, é a regrinha, né, em geral ele quer a correta. Letra A, comete o crime de condescendência criminosa o servidor que deixar por indulgência, o que você acha de já ir marcando aquelas palavras-chave do crime, né? Será que na condescendência tem indulgência? Tem indulgência, lembra da palavra, né? Até rima, condescendência e indulgência, né? Então, o funcionário, o servidor, isso é importante também, crime praticado por funcionário contra a administração, então o cara é servidor, que por indulgência deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. E aí? Certíssima? Já é a A? É isso mesmo? Pô, então beleza, né? Vamos marcar já a letra A, é isso mesmo. É a letra A. Alguém ficou com dúvida em relação a alguma outra questão? A D, certo. A D, porque eu acho que se a gente for comentando de um por um, a D foi ridícula. Eu digo ridícula assim, pelo nome que ele inventou. Ele colocou na D assim, comete o crime de valimento do cargo. É aquilo, valha-me Deus, né? Valimento do cargo, o cara se valer do cargo. Aí ele botou valimento do cargo. Vai de retro, Satanás, né? Porque esse crime não existe, essa questão de valimento de cargo, tá? Você vê que até gerou dúvida. O colega falou, o que é isso? Será que eles erraram aqui em alguma coisa, né? Erraram mesmo. Oi? Da condescendência criminosa? Aí vocês estão com material, agora de cabeça 320, né? Aí eu não trouxe material aqui e tal, mas de cabeça 320. Quem já anotou, quem olhou lá no código e anotou os artigos, aí vai falando aí depois, tá? Porque às vezes de cabeça a gente não lembra o artigo. Então, muito bem. Olha só. Então aí na letra D, ele colocou, comete o crime de valimento do cargo o servidor que patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Que crime seria esse? A advocacia, Qual é a palavra-chave da advocacia? Patrocinar. Isso. Vai pegando a palavra-chave. Não quer dizer que na hora que você olhar a palavra-chave já é ele. Pronto. Não. Mas já acende a luz. Você falou, opa, patrocinar. Patrocinar é aquela ideia de advogado que patrocina uma causa. Então é um servidor que patrocina o interesse privado perante a administração pública. Beleza. Esse é a advocacia administrativa. Tá? Muito bem. Então aí não ficou nenhuma dúvida com relação à letra A. Alguém ficou com dúvida? Tranquilo, letra A? Beleza. Fora colega, alguém mais ficou com dúvida em relação a outro item? Não, né? Beleza. Questão número 2. O servidor que exige de um cidadão certa quantia em dinheiro, qual a palavra que você já vai marcar aí? Exige, né? Exigir. E é um servidor. Então é um funcionário público que exige alguma vantagem, né? Então, o servidor que exige de um cidadão certa quantia em dinheiro
para praticar ato regular ilícito. Olha a pegadinha. Ato regular ilícito. Relativo às suas funções, comete em tese qual crime? É que as alternativas estão tão fáceis, né, que fica até difícil de errar a questão, né? Por quê? Você deve pensar assim, pô, mas será que ele praticou um ato lícito? Que era para praticar mesmo. Ah, mas a concussão não é isso? O cara, para fazer o que ele tem mesmo que fazer, que ele já é pago para fazer pelos cofres públicos, ele ainda exige do cidadão alguma quantia, algum valor adicional. Não é nem solicitar, ele exige. E aí lembra do filme Tropa de Elite, né? Um exemplo claro, na hora da prova você pode até lembrar desse exemplo, né? O comandante da PM exigia valores mensais, era o chamado arrego, o arrego. Né? Mandava lá o soldado ir buscar o dinheiro lá no morro, o arrego. Para quê? Para não perturbar aquele pessoal, para não fazer as batidas que teria que fazer. Ou então, exige dinheiro de comerciantes para fazer aquelas blitz, ou blitz não, melhor dizendo, as rondas diárias no bairro. Ora, mas isso já tem que fazer. Isso é o trabalho da polícia. Mas o comerciante que não paga, eles fingem que não existe. Então o comerciante tem que pagar um a mais para poder ter a proteção por parte do Estado, que já é uma obrigação mesmo da polícia. Então esse é o crime de concussão. Oi? Aonde? Sim, não é exigência? Não, exigindo vantagem devida de qualquer maneira. Se ele exigir vantagem, é concussão. Para fazer o que já devia mesmo fazer. Ou então, não fazer o que teria que fazer, mediante exigência de valor. Confunde um pouco com a prevaricação, né? Deixar de fazer, mas aqui não teve a exigência do valor. Então, exigir valores para fazer o que tinha que fazer mesmo. Ou então, não fazer o que deveria fazer. Seria a concussão, tá? A corrupção passiva é o solicitar vantagem. A concussão é exigência de vantagem. Ele exige, se não... Como se fosse uma extorsão mesmo. Ou você me dá tanto, ou então seu comércio está largado aí, meu amigo. Os bandidos vão tomar de conta. Então você já sabe, é uma exigência, não é uma solicitação, não é o do cafezinho. É o que ele fez, não é? O comandante não exigia dos bandidos? Exatamente. Para quê? Para fazer vista grossa às suas atividades, exatamente. Tá? Então aqui ele colocou um caso, que é para praticar ato regular e lícito, talvez até para te confundir. Para dizer, mas se o ato é regular, isso é lícito, sim, mas não pode exigir vantagem. É concussão, tá certo? Então aí, letra C de casa, concussão. Tranquilo? Beleza? Alguém ficou com dúvida em relação à outra? Não? Todos concordam que é concussão? Que bom. Então vamos lá. Um cidadão solicitou a um servidor público que redigisse um requerimento em seu nome, nome do cidadão, ele deixou bem claro aí, né? Postulando certo benefício que ele, o cidadão, entendia ter direito. Prometeu-lhe pagar certa quantia em dinheiro, caso a postulação fosse atendida. Cuidado aí. Veja, nós temos um particular prometendo vantagem a funcionário público. Já está te lembrando o quê? Uma possibilidade de corrupção ativa. Ativa. Né? Quem é que está oferecendo? Particular para servidor. Mas vamos ver se esse servidor é o que poderia resolver o problema dele. Porque se não tiver nos quadros desse servidor, não tiver nas atribuições dele, e ele tiver que solicitar isso a alguém, então ele vai acabar patrocinando esse interesse perante, aí seria a advocacia administrativa. Então muito cuidado com essa questão muito casca de banana, tá? Talvez alguém já olhou isso aqui e falou, ih, prometer vantagem, já sei, corrupção ativa, não pode prometer, mas vamos ver. Aí olha lá, então prometeu-lhe pagar certa quantia em dinheiro caso a postulação fosse atendida. O assunto não se inseria na esfera de atribuição, é isso aí que você tem que marcar. Né? Quem trouxe seu marca-texto já fica muito atento para esse marca isso aí. Assim como na hora da prova. É que na hora da prova você só pode levar a caneta mesmo. Mas pega a caneta e já marca ali. Você não pode levar esse marca-texto e tal, essas firulas. Mas pega a caneta lá e risca. Olha, então, o assunto não se inseria na esfera de atribuição daquele servidor. Mas mesmo assim, ele se prontificou a atender a solicitação.
Ele viu que a solicitação era uma solicitação lícita, que o servidor, que é o cidadão de fato teria direito, não é? Então ele falou, não posso resolver, mas sei quem resolve, tá? O assunto não seria na esfera de atribuição do servidor, mas mesmo assim ele se prontificou a atender a solicitação. Feito o acordo entre os dois, o servidor redigiu um requerimento nos devidos termos, o qual foi assinado e protocolizado pelo interessado. Valendo-se do conhecimento que tinha com o responsável, marca isso. O servidor, que não podia resolver, mas valendo-se do conhecimento que tinha com o responsável por decidir o requerimento, o servidor cuidou para que o direito postulado fosse reconhecido e deferido o mais breve possível. Nesse caso, qual foi o crime que ele praticou? Advocacia administrativa patrocinou o interesse privado perante a administração pública. Ó, temos uma aluninha ali. Oi, tudo bom? Joia? Está tão atenta ali, ela falou, estou entendendo tudo, né? Se não entender, levanta que eu explico de novo. Tá? Fica tranquila. A cara dela, coisa linda. Ela tá ali, tá assim, ela fala, ai que legal, tô gostando. Então, moçada, advocacia administrativa, o crime é de advocacia administrativa. Agora, vamos imaginar que esse servidor, ele não se valeu somente, né, do trâmite legal. E olha que você não confundir com aquela questão do tráfico de influência, né? Se ele não tivesse influência, seria muito possivelmente do tráfico de influência, se ele fosse um particular. Mas aqui é um servidor e tem influência. Então ele foi lá no servidor que poderia resolver a situação e usou lá da sua lábia, da sua conversa e patrocinou interesse privado perante a administração pública. Me diz uma coisa, o servidor que de fato podia resolver a situação e de fato resolveu, atendendo a um pedido deste servidor que patrocinou interesse perante o particular, responde por qual crime? Me façam feliz. Corrupção passiva, atendendo a pedido ou influência de outrem. Privilegiada, isso. Corrupção passiva privilegiada. Ele não solicitou vantagem ou não aceitou vantagem devida. Foi só o pedido. Foi só a influência que esse tinha para com ele. O que estava patrocinando o interesse particular. Usou de influência perante aquele outro servidor. Então o outro servidor que podia resolver a situação, resolveu por causa do pedido ou por causa da influência. Então isso é corrupção passiva privilegiada. Isso. O particular, quando oferece vantagem indevida a servidor, ele vai praticar qual crime? Corrupção ativa. Oferecer vantagem indevida para que o funcionário pratique ato, né, indevido. Então, no caso aí, é a corrupção ativa. Só cuidado com aquela questão do direto ou indiretamente na tua prova, tá? Na corrupção ativa não tem expressão direto ou indiretamente. Fica muito ligado com relação a isso, tá bom? É até bom que você tivesse trazido o material com os artigos para já ir novamente acompanhando e fazendo aí uma revisão, tá? Muitos nem trouxeram porque lembram de cor os artigos, já estudaram tanto isso que nem precisaram trazer material. Ah, que beleza, né? Falou, o professor não precisa, né? O professor mesmo não decora os números dos artigos, né? Aí eu até aluno que já decorou. Tá, o segundo servidor que você fala, o que resolveu a situação, aí vai depender. Se ele atendeu ao pedido deste, como foi o caso aqui, o crime dele é corrupção passiva privilegiada. É o 317, parágrafo 2º. Agora, se esse servidor, fosse até ele e dissesse, rapaz, estou precisando resolver um problema aí de um particular, pega tanto para tu resolver isso. Este servidor aqui responder por qual crime? Além da advocacia administrativa. Qual crime? Corrupção ativa. Está oferecendo vantagem devida a funcionário. E o funcionário que aceitou? Corrupção passiva do caput do artigo 317. Pronto. Todos entenderam? Se quiser eu repito.
Professor, no quadro fica melhor, risca aí para mim, faz um desenho, ajuda. Então tá. O bonequinho azul é o funcionário público, o bonequinho preto é o particular. E o bonequinho vermelho vai ser o cara que pode resolver a coisa. É o funcionário que mexe com a parada, vai resolver o negócio. Então, ó, este cara aqui, esse funcionário público, vai patrocinar interesse privado perante a administração pública, usando só mesmo da sua conversa, né, da sua influência. Então, até aí, ele está onde? Ele está no crime de advocacia administrativa. Aí, veja bem, esse cara aqui atendeu ao pedido dele. Então, se esse cara atendeu ao pedido, é corrupção passiva privilegiada. Por que privilegiada? Porque ele não recebeu nenhuma vantagem indevida, nem solicitou e nem recebeu nenhuma vantagem indevida. Foi só atendendo mesmo ao pedido desse. Pronto. Agora, se esse aqui oferece vantagem, então ele está na advocacia administrativa porque já patrocinou interesse e depois oferecendo vantagem a funcionário público, ou corrupção ativa. E se esse aqui aceita, é corrupção passiva. Pronto. Só muito cuidado na hora da prova, para você não pensar sempre assim, corrupção passiva é sempre o que aceita as coisas. Ele é passivo. Não. Pode ser que ele comece dizendo assim, tá, cara, tu veio aqui patrocinando interesse privado, mas e o faz-me rir? Você quer fazer o cara lá rir, né? E você não me faz rir? Aí me dá aí qualquer coisa, bicho, para eu resolver isso. A partir de agora, com esse pedido, independente se vai receber ou não alguma coisa, só por ter pedido, corrupção passiva. Passiva. Por isso que eu estou falando. A ideia que nós temos é que quando esse cara inicia o ato, é corrupção ativa de jeito nenhum. O crime dele é solicitar ou receber. Tomem cuidado com isso. O nome do crime, corrupção passiva do 317 é... Aliás, o nome do crime é corrupção passiva, mas o núcleo, o crime é solicitar. Solicitou vantagem? Solicitou. Corrupção passiva. Ou então, não pediu. Esse aqui que ofereceu, então é corrupção passiva também. Ele não solicitou, mas aceitou. Aceitou vantagem. Tanto faz ele pedir, como não pedir, mas aceitar. É corrupção passiva, do mesmo jeito. Então, cuidado com os verbos. O verbo é solicitar, pedir, ou então aceitar. Por isso que confunde, pode confundir. Cuidado na hora da prova para não te confundir. Aí exigir, concussão. A exigência, concussão, exatamente. Oi. Esse aqui pediu. E esse aqui falou, rapaz, tô duro. Eu tô só patrocinando o interesse do cara lá, mas não tem dinheiro não. Esse cara já praticou o crime? Já. Corrupção passiva. E esse? Não. Porque ele nem tem o que dar. Agora ele vai ficar só na advocacia administrativa, porque já está patrocinando. Ele está lá pedindo favores. Está só na advocacia administrativa. Percebeu, moçada? Dúvidas com relação a isso? Beleza? Ok. Como eu esqueci o copo, né? Então eu vou tomar na garrafa mesmo. Vamos lá. Número... Então a 3 ficou letra B de bola. Advocacia administrativa, você não vai esquecer isso na hora da sua prova. Número 4. Governador de Estado da Federação Brasileira apropria-se de carro de luxo pertencente a particular que tinha sido cedido para uso temporário por empresário da capital. Então, um empresário da capital cedeu um veículo seu, até estranho isso, né? Cedeu um veículo é uma questão que podia ser melhor, né? Quer dizer, um empresário cedeu um veículo dele para que a administração usasse por um determinado tempo, isso não sai de graça, né? É esquisito. Ele podia ter dito assim, olha, a administração apreendeu um veículo de um particular, mas o cara cedeu um veículo, né? Estranho isso. E aí o governador está fazendo uso deste veículo particular, né? Então, o governador apropria-se de carro de luxo
pertencente a particular que tinha sido cedido para uso temporário por empresário da capital. Quer dizer, o empresário, pelo que ele está dizendo aqui, cedeu o veículo para a administração pública e aí vamos entender que é para fins de interesse público. Não poderia um carro estar sendo cedido para a administração e não ter um interesse público. Só que aí o governador se apropriou do carro. Quer dizer, o que eu falo, o examinador podia fazer uma questão mais legal, né? Mas eu trouxe porque para vocês verem como é que é o examinador. Ele coloca essas coisas assim, entendeu? Coloca, imagina, aí o governador se apropriou do carro. Então veja, moçada, que crime é esse que o governador praticou ao se apropriar de um veículo que, embora não pertença à administração, mas está sob o seu domínio. O bem é de particular, mas está sob o domínio da administração. Nós falamos isso na primeira aula. Artigo 312, o crime é o de peculato. Agora, é claro que se ele exigisse o nome do peculato, que tipo de peculato é esse? Ora, apropriar-se, né? Já dá a ideia de peculato, apropriação. Me diga uma coisa, no peculato apropriação, o governador teria a posse do veículo ou não tem a posse do veículo? Tem a posse. Porque se não tivesse, seria peculato? Cuidado, furto, né? Quem se apropria não tendo a posse, aí é outro peguinha que eles poderiam colocar, né? Se eu fosse examinador, eu colocaria isso. Se apropriou de veículo de que não tinha a posse. Então, peraí, você vai entender, essa é uma apropriação indevida, essa apropriação é para ele de vez, sem ter a posse, isso é furto, é peculato, furto. Embora ele dissesse se apropriou. Mas quem furta não se apropria indevidamente? Quem pratica um furto não se apropria de algo indevidamente? Não é? Então seria um peguinha de prova. Você fala, apropriou-se é peculato apropriação. Cuidado, né? Ainda bem que aqui ele não perguntou se é peculato apropriação, furto, porque senão ele teria que dizer se ele tinha a posse ou não tinha a posse. Essa que é a questão. Aqui a questão não deixou claro que o governador tinha a posse. O empresário cedeu para a administração, mas não disse que o governador tinha a posse do carro. Ou que não, então, ele não perguntou que tipo de peculato é, menos mal. Mas que é peculato, sem dúvida, é peculato. Tá? Quem ia perguntar? Tá, beleza. Então, aí, letra E, beleza. Número 5. Um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, por ter bons conhecimentos de informática, efetuou por conta própria alterações no sistema de controle de pagamentos do ISS, visando a torná-lo mais eficiente. Pode-se afirmar que esta conduta, observa o peguinha de prova. Ele disse, olha, o cara alterou por conta própria, sem ter autorização, mas foi para melhorar o sistema. Foi com uma boa fé, um bom intuito dele, né, para melhorar lá, ele foi por conta... Pode fazer, gente? O servidor fala assim, eu que decido agora, entendeu? Vou fazer por conta própria, não é para melhorar? Então pode. Depois eu aviso o chefe. Pode fazer isso, gente? Não. Você vê aqui que na letra E, ele colocou não configura crime algum, porque o propósito do servidor foi melhorar a eficiência do serviço. Olha o peguinha. Né? Não pode. É aquele chamado peculato eletrônico, né, do artigo 313. Tem lá a letra A e B. Tá? Então aqui é letra D de dado, configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Então não pode mexer no sistema sem estar devidamente autorizado, mesmo que seja, né, para melhorar. Quer melhorar? Dá ideia para o chefe. Para quem pode autorizar, chefe, eu posso melhorar isso, me autoriza? Pronto, dá para melhorar. Aí, tendo autorização, ele pode mexer. Não pode, é por conta própria. Tá bom? Na próxima. Tício, que é médico credenciado do INSS. Ó, cuidado com isso. Médico credenciado do INSS. Exigiu de Caio, paciente segurado pela Previdência Social. Exigiu. Rapaz, quando você vira a palavra exigir na tua prova, já vai pensando na concussão mesmo, né? Já vai pensando logo. Agora, qual outro crime que tem também a palavra exigir? Aí toma cuidado.
Solicitar ou exigir? Tráfico de influência. A diferença é que o tráfico de influência é particular. Mas no mesmo tipo tem solicitar ou exigir. Toma cuidado com isso. Porque a tendência é você marcar errado. Fala, como é que pode? No mesmo tipo, solicitar ou exigir está errado, falso. Não. Cuidado com isso. Que lá, né, o excesso de exação é um subtipo do excesso, né? É o funcionário que vai fazer uma cobrança indevida a mais, né? Mas o exigir, a palavra exigir está lá no caput do 316, né? Bom, então ele disse aqui, ó. Então o cara exigiu de Caio, paciente segurado pela Previdência, a importância de R$5.000 para a realização de cirurgia imprescindível à preservação de sua saúde. A vítima efetua o pagamento da importância indevida em razão do constrangimento moral invencível a que foi submetido. Olha que ele colocou constrangimento moral invencível, significa, esse cara não tem culpa nenhuma. Foi justamente para não culpar esse cara que deu 5.000. Porque se o cara exigiu, se o servidor exigiu, aí ele colocou o paciente numa situação atemorizante. No mínimo ele deve ter dito, ó, faz, meu irmão, tu vai morrer, a tua situação tá grave, tu tá com o pé na cova. Tu tem que fazer essa cirurgia. É 5 conto. O que tu acha? 5 conto ou a tua saúde, a tua vida? Aí o cara tá, vai, meu, vou morrer, vai. Entendeu? Vai morrer. Tem que fazer, pô. Não, então tá, eu pago, tá aqui, tá aqui. Então veja. Em razão do constrangimento moral invencível que foi submetido. No caso em tela, Tício, que é o médico credenciado, responde por qual crime? Aí talvez a tua dúvida é aquela, fala, exigir eu sei que é concussão, mas onde está dizendo que o cara é servidor público? Porque o crime é próprio, concussão é um crime praticado por servidor contra a administração. Mas lembra que nós lemos aqui o artigo 317, o funcionário por equiparação, né? Empresas conveniadas, né? Então aqui o SUS, o INSS tem convênio sim com a União. Então ele responde para efeitos penais como servidor público, por causa do artigo 327. Oi? Concussão, sem dúvida nenhuma. Concussão. Oi? 5, certo. Na B, configura crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Aí servidor ele teria que colocar lá no tipo legal autorizado. É o cara que já tem a senha, que já pode mexer mesmo, mas não poderia alterar nada. Mas ele tem a senha, ele já tem uma autorização imposta por lei. Aí sim, poderia ser a B, tá? Então a 6 ficou letra E, concussão. É legal as alternativas. A C, abandono de função. Tu até quer errar, mas ele não deixa você errar. Abandono de função? Pô, o cara exige uma vantagem. O que isso tem a ver com abandono de função? Quer dizer, o cara bota umas alternativas que você não tem, você já elimina logo. Fala assim, ó, eu nunca vi isso, mas abandono de função não deve ser. Não tem nada a ver com abandonar a função. 7. Quanto ao crime de corrupção ativa, aí ele deu até o artigo para te ajudar. Pra você relembrar, 333 do Código Penal. Pode-se afirmar que, e aqui é correto que é o 333, porque não está nas alternativas, está no comando, então tem que ser o 333. Tá? Então, quanto à corrupção ativa, pode-se afirmar que, letra E, o tipo consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo. Lembra que nós vimos isso com a turma da manhã, foi ontem mesmo, né? E a turma da noite foi no domingo de manhã. Então, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, isso aí é o crime de corrupção ativa. Sempre lembrando, moçada, não, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Aí você vai dizer, inclusive o servidor público, desde que, não é, ele haja como uma pessoa qualquer, não é, estando oferecendo vantagem a um servidor para praticar um ato indevido. Então é possível que ele responda por corrupção ativa, embora seja um crime comum, tá? Aqui é a letra E. Deixa eu fazer um comentário da letra A. A letra A diz assim, ó, depende da existência da corrupção passiva para que se configure. Você pensa assim, para existir a ativa, tem que existir a passiva. Não necessariamente. Por quê?
Porque o cara pode oferecer a vantagem e o servidor dizer, não aceito. Não vai haver corrupção passiva, mas você já responde por corrupção ativa. Aí você vai dizer, não, rapaz, eu não pratiquei crime não, porque o servidor não aceitou. E quem disse que precisa? O crime não é... O crime é obedecer. Não precisa que ele aceite. Se ele aceitar, ele está na corrupção passiva. E se ele não aceitar, ele está bem. Ele te dá a voz de prisão logo. Prisão em flagrante. Acabou. Por corrupção ativa. Acabou. Tá bom? Exatamente. Pode existir o crime de corrupção ativa e não existir a passiva. Assim como pode existir a passiva e não a ativa. Exemplo, o funcionário público pede vantagem. Você diz, não dou, não compactuo com isso, e você está preso em flagrante delito, ó policial, ó servidor. Claro que ele vai rir um pouco, ele vai pensar que você é tão louco quanto aquele cara que rasga dinheiro, né? Aquele inútil. Então, ele vai dizer, esse cara está maluco. Mas você, como qualquer do povo, pode prender quem estiver em flagrante delito. E se ele está te pedindo vantagem devida, ele está praticando um crime e você pode prendê-lo em flagrante. E se você quiser, pode até dizer o artigo para ele do Código de Processo Penal, artigo 301. Então, de acordo com o 301, você está preso em flagrante delito. E aí, pode conduzi-lo à presença da autoridade policial. Tá bom? Professor do céu, você não quer que eu faça isso, né? Ó, tudo é em tese pode, viu, gente? Na prática, não é muito recomendável, não, tá? Mas na teoria pode, para uma prova, né, você poderia fazer isso. Agora, na prática é bom não, melhor não. Questão número 8. O funcionário que, sabendo devida a contribuição social, emprega na cobrança meio gravoso que a lei não autoriza, pratica crime de... Veja, a contribuição é devida. Ele sabe que é devida a contribuição. Ele não exigiu valor a mais, mas ele empregou um meio indevido. Um meio vexatório, um meio gravoso na cobrança. Então aí qual é o crime? Excesso de exação, artigo 316, parágrafo 1º. Muito bem, é o excesso de exação. Tá? Então aí, letra D de dado. Como eu disse, é um crime que só serve para cair em prova. Hoje em dia, né, não conheço assim crimes de excesso de exação na prática, que o sujeito utilizou um meio vexatório na hora de cobrar. Né? As cobranças efetuadas pelo fisco, em geral, né, é vexatório quando você abre lá a cobrança, descobre que está devendo. Aí você tem que se avexar para pagar. Mas, né, não tem nada de meio humilhante, meio que causa vexame. O vexatório no sentido de causar vexame aqui, vergonha, né? Então, letra D, excesso de exação. Próxima. A próxima, vocês estão vendo aí que tem assim, ó, alterada. Se o professor mexe numa questão de concurso, ele tem que informar que ele mexeu. E por que mexeu? Então, tem os incisos aí, 1, aí pulou para o 3 e o 4. Estão observando que não tem o inciso 2? Né? Porque o 2 era outra coisa completa que nós não estudamos aqui, que é os crimes contra a administração da justiça, então a gente não viu. Então, não adiantava trazer aqui, eu suprimi. Vamos tratar só do que a gente, né, estudou, do que vai cair, do que está no seu edital. Então, diz assim, à luz da aplicação da lei penal, julgue as afirmações abaixo relativas ao fato de Marcos, funcionário público concursado, ao chegar na sua nova repartição, pegar computador, quer dizer, o cara acabou de chegar na repartição, já viu um computador dando sopa, né? Pegou o computador da sua sala de trabalho, você tem que marcar isso, da sua sala de trabalho, e levou para casa, junto com a impressora, levou o conjunto. Não se satisfez só com o computador, falou, vou levar logo a impressora e mais as resmas de papel. Então levou, fez o trabalho completo, né? Então levou a impressora, o computador e a resma de papel em uma sacola grande. A sacola tem que ser grande mesmo. Para levar a impressora também, com o fim de usá-las em casa para fins, olha que lindo, recreativos, né? Fins recreativos, que beleza. Então aí ele quer que você diga, né, quais seriam os itens que estão corretos. Então vamos lá. Ou se todas estão incorretas,
O grande macete aqui é você ir em cada item marcando VOF, tá? E depois ver o que bate no gabarito. Então, marca VOF em cada um dos itens. Item 1. Na hipótese, vírgula, Marcos comete crime contra a administração pública. Ó, mas essa é dada, né? O cara chegou na repartição pública, é um funcionário concursado. Chegou na repartição, já levou coisa de lá, meu irmão, para casa? Claro que é crime contra a administração pública. Que crime é esse, galera? Peculato, peculato. Agora, se a gente quisesse aprofundar um pouco mais, que tipo de peculato é esse? Ah, muito. Ah, estão sabendo demais, estou muito feliz. Né? Por quê? Por que é peculato da apropriação? Porque ele tinha a posse, é da repartição dele, foi muito mais fácil levar. 3. Então, a 1 você vai colocar V. Né? A 1 é verdadeiro, o item 1 marca V, verdadeiro. 2. Aliás, 3. Marcos comete o crime de peculato furto. Aí já não precisa mais nem ler o resto, né? O resto agora é baboseira, porque foi peculato da apropriação, já que ele tinha a posse. Se ele não tivesse a posse, se fosse de outra repartição, né, aí seria o peculato furto. Então aqui já está falso, marca falso. 4. Marcos não cometeria o crime de peculato descrito no enunciado do problema se o entregasse para a pessoa da sua família utilizar, pois o peculato caracteriza pelo proveito próprio dado bem. Mas que infantilidade, né? Ah, fica complicado assim. Assim fica fácil acertar, professor. Né? Quer dizer que porque não foi para uso próprio, foi da família, aí ele não praticou o peculato? Tanto que o tipo legal fala para si ou para outrem. Isso. Então, tá falso. E aí, qual é o gabarito que a gente procura aí? Letra D de dado. Somente a 1 está correta. Ponto final. Zé Fini. Número 10, vamos caminhar. Marque a opção correta. Bom, a correta aqui, letra E. É facultado ao juiz deixar de aplicar pena se o agente que cometeu o crime de sonegação de contribuição previdenciária for primário e bons antecedentes nos termos do Código Penal brasileiro. Vimos isso ontem com a turma da manhã e a turma da noite no domingo, né? Aqueles crimes lá, né, de sonegação de contribuição, os crimes financeiros, né, que nós vimos. Então aí a letra é tranquilinha. Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente nas outras para ver se há alguma que eu devo comentar assim de forma breve. Letra A, comete concussão um funcionário que exige tributo que deveria saber indevido. Existe tributo que deveria saber indevido? Né? Não, aqui não... Uma questão mal formulada, né? Deveria saber indevido. O que ele queria falar com isso aqui é a questão justamente do excesso de exação e não a concussão, tá? De resto, está bem tranquilo. A letra C está errada, não é excesso de exação, seria aquela chamada violência arbitrária, né? E aí, moçada, na C, vamos imaginar que na C, tira a expressão excesso de exação e se ele colocasse comete o crime de violência arbitrária, você marcaria verdadeiro ou falso? Vamos lembrar da aula. Se ele tirasse na letra C excesso de exação e colocasse comete o crime de violência arbitrária, o servidor que praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Lembra o que eu te disse, é o artigo 326, a doutrina entende revogado. Mas aqui ele não colocou nada. Se ele não falar nada na hora da tua prova, leva o crime para a tua prova, porque ele continua no código. Agora, a doutrina unânime, praticamente unânime, diz que esse crime está revogado pela lei de abuso de autoridade. Tá? Agora, para a tua prova, você vai seguir a letra da lei, porque ele não disse, segundo a doutrina, ele não disse nada. Então, você tem que lembrar do Código Penal e colocar lá que o crime ainda existe. Tá bom, moçada? Fica mais fácil recorrer do que o contrário. Tá? Se ele considerasse falsa. Ah, tá falso porque foi revogado. Sim, aí eu vou recorrer. Porque você não disse que é de acordo com a doutrina, o artigo não está expressamente revogado por outra lei, então oficialmente ele não está revogado.
Oficialmente. Doutrinariamente, sim. Tá bom? Todos entenderam isso? Beleza? Vou tomar água, vou me esconder da câmera. As pessoas estão em casa, falei, esse professor é meio esquisito. Chega ali, toma água. Não trouxe o copo, perdão. Fazer o quê? Então vamos lá. Na questão então 10, ficou alguma dúvida, galera? Beleza? Vamos para 11. A, funcionário público federal, uma pessoa qualquer. A, funcionário público federal. Nessa qualidade, com o intuito de prejudicar B, contribuinte, exige contribuição social que sabia e indevida. Qual é o que eu falo? Quando falo em exige, meu amigo, aí você vai dando uma olhada. Olha o que ele colocou na letra A. Você está de brincadeira comigo. Num concurso público, o cara na letra A diz assim, comete o crime de extensão. Pô, você está de brincadeira comigo? Crime de extensão, cara? Será que falta criatividade no examinador, né? Porque um crime de extensão, você está de brincadeira, é para rir, né? Aí vem estelionato. Estelionato não é crime praticado por funcionário público, é um crime praticado por particular, contra o patrimônio de alguém. Violência arbitrária, já vimos agora há pouco o que é a violência arbitrária na letra C da questão anterior, quando pratica violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. E aí vem a questão da concussão. Então, na verdade, aqui, o que você poderia ficar na confusão é entre o excesso de exação e a concussão. Então, o 316, parágrafo 1º, diz o quê? Quem trouxe aí? Alguém trouxe o dispositivo? Aqueles artigos? Vamos dar uma lidinha. Nós vamos ler o 316 caput e o 316, parágrafo 1º. Esse é o caput, né? Concussão, 316, exigir... direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. E o parágrafo 1º? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido... tá aí, pronto. Que sabe ou deveria saber indevido, se exige contribuição, que sabe ou deveria saber indevido, logo nós estamos no excesso de exação. Pronto, acabou. Então, ó... essa questão foi legal nesse aspecto, né? A letra A você joga no lixo, né? Mas a letra C e a letra E, aí você tem que ficar muito atento para na hora não errar lá na prova, ficar na dúvida. E agora? Será que é excesso de exação ou será que é concussão? Então toma cuidado aí com o tipo legal que está dizendo no 316 caput e o parágrafo 1º, tá? Em geral, qual é a palavra-chave que você vai pegar para te ajudar no excesso de exação? Qual a palavra-chave que você pode pegar no excesso de exação? Que ele fala e não fala no caput. É uma marca registrada do parágrafo 1º. Tem no parágrafo 1º, mas não tem no caput. Contribuição social. A palavra contribuição não está no caput, no 316. O 316 fala exigir vantagem. Agora, se esta vantagem advém de uma contribuição, se falou em contribuição na tua prova, opa... Então, nós estamos diante do tipo mais específico de concussão, que é o excesso de exação. É uma exigência também? Mas é uma exigência de contribuição social, que sabe ou deveria saber indevida, ou então cobrou valor, ou cobrou por meio vexatório, utilizou o meio vexatório. Tá bom? Muito bem. Número 12. O funcionário público que, valendo-se dessa qualidade, patrocina interesse privado perante a administração fazendária. Aí eu tenho a impressão que eu comentei isso com vocês também. Cuidado, é por isso que eu falo. A pessoa viu patrocina, fala, o professor falou muito isso. Não vou nem ler o resto. Isso aí é advocacia administrativa. Patrocina interesse. Mas veja, moçada, o funcionário que se vale dessa qualidade, que patrocina interesse privado perante a administração não pública, mas perante a administração fazendária. Aí é um crime que está na lei 8.137/90. Então aí é crime contra a administração tributária e não o crime de advocacia administrativa. É o peguinha que poderia ter aí. Tenho até para mim que se fosse na prova de vocês isso aqui, talvez até gerasse um recursozinho. Por quê?
Porque a 8.137 não está no seu edital. Então, como é que você vai saber que é um crime contra a administração tributária se você não leu a 8.137, artigo 3º da lei? Né? Fica difícil. Poderia até gerar isso aí. Tá? Mas fica aí como lembrete para vocês. Falou em administração fazendária, não é o crime de advocacia administrativa, mas sim crime contra a ordem tributária. Tranquilo até aí? Beleza? Próxima. Os fins da administração pública resumem-se em um único objetivo: o bem comum da coletividade administrativa. Isso na teoria, né? Pelo menos. Em tese. Toda atividade deve ser orientada para este objetivo, sendo que todo ato administrativo que não for praticado no interesse da coletividade será ilícito e imoral. Quer dizer, aquela questão dos princípios, né, da administração pública, disposto no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, temos no Código Penal o título 11, que você até já decorou o que tem o título 11, né? São os crimes contra a administração. E ele diz aqui, dos crimes contra a administração pública. Analise a conduta abaixo, caracterizando-a com um dos tipos de crime contra a administração pública. Então diz ele: Sebastião, policial militar, exige dinheiro de Caio, já marcou a palavra exige dinheiro, né? Usuário de maconha, para que este não seja preso. Caio, com medo da função de policial exercida pelo funcionário público militar, dá R$4.000 a Sebastião, conforme exigido por ele. Quer dizer, para quem é usuário, eu não sei de onde vai arrumar os 4 contos. Né? Tem que ser um usuário cheio da grana aí, né? Para arrumar 4 contos assim para dar para policial. Quer dizer, com base nessa informação e na legislação penal especial, é correto afirmar que... Agora, olha bem, ele não deveria ter colocado legislação penal especial, né? Porque legislação penal especial são aquelas leis, a lei de drogas, né? A lei de armas, essa é a legislação especial. Aqui é o Código Penal mesmo. Os crimes que estão aqui, todos esses aqui, são crimes do Código Penal. Não é de legislação especial, mas tudo bem. Não é isso que vai anular a questão, não. Tá? Então é correto afirmar que este policial militar, o Sebastião, ao exigir vantagem, ou seja, exigir dinheiro do usuário de drogas, ele responde por qual crime? Difícil, né? Muito difícil. Né? Você acha que penal vai ser seu problema na hora da prova? Não é possível. Né? Está dominado, o negócio está dominado, né? Não tem para onde ele correr, né? Aí chega na hora da prova e fala assim, poxa, professor, foi um pouco diferente. Ou então na hora da prova acabei esquecendo, professor. Porque na prova dá o branco, mas quando é que dá o branco, galera? Quando você não estudou bem a matéria, aí vai dar o branco. E o nervosismo conta muito também. Agora, quanto mais você estudar a matéria, menor a possibilidade de dar o branco. Porque já vem logo, pá! Já vem de imediato. Quando dá o branco é porque não foi muito bem estudada a matéria. Tá? Então, concussão. Se ele perguntasse qual o crime que o usuário, claro, além do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, uso de drogas, qual o crime que ele teria praticado aqui? Ao dar o dinheiro para o policial militar. Cuidado com isso. Eu já disse isso na aula. Nenhum crime. Não praticou crime. Ah, professor, agora não estou entendendo mais nada, não. Pô, o cara dá dinheiro para o funcionário público lá, para ele não ser preso e não é crime? Olha o que eu disse sobre a corrupção ativa. O crime de corrupção ativa é o que, galera? Oferecer. Ele ofereceu? Pô, cara, tu vai me prender? Faz o seguinte, eu sei que você está muito caladinho como policial, mas eu tenho 4 contos aqui no bolso. Olha que beleza. Você aceita os 4 contos para você não me prender? Isso aí é corrupção ativa, ofereceu vantagem para determinar, quer dizer, aquele dinheiro é que vai determinar o que o policial vai deixar de fazer, ou fazer de forma irregular, ilícita, né? Então, oferecer ou o quê? Cara, eu tenho 2 aqui e 2 lá em casa, te dou 4. Então, eu estou oferecendo vantagem. Então, oferecer vantagem ou então promessa, perdão, eu estou prometendo. Oferecer ou prometer vantagem.
Gente, e aqui, ó, não precisa nem cumprir não, viu? Pode dar o calote no policial. Você já responde pelo crime. O crime é prometer vantagem. Ah, mas eu não cumpri. Eu disse a ele que ia dar os 2 contos, nunca dei os 2.000, e daí? Prometeu. Na hora que você prometeu vantagem, praticou o crime. Agora, por que aqui não é crime, professor? Não entendi. O policial pediu vantagem, sim ou não? Quando o policial pede vantagem, qual é o crime? Bota isso no sangue. Passiva. Quando ele pede e a outra pessoa não ofereceu, ele não começou a oferecer nada e não prometeu vantagem, ele cedeu a um pedido. Não tem aqui no tipo da corrupção ativa oferecer, prometer ou ceder a pedido. Não tem isso aqui. Então, como não tem isso, você não pode colocar. Então ele não praticou o crime. Lembra que eu até brinquei? Se o cara vai te multar, se o guarda vai te multar lá, não oferece nada a ele. Espera ele pedir. Na hora que ele pede, ele já está incorrendo em crime. E se você der o que ele pediu, você está salvo, você está livre. O fato é atípico para você. Por quê? Porque o dar não está aqui. Está oferecer. Aqui sim você tem que começar o ato. Aqui você é o ativo mesmo. Eu que tive a ideia de corromper o funcionário. Eu que tive a ideia de oferecer a vantagem. Eu que tive a ideia de prometer. Aí você é punido. Mas quando você cede ao pedido ou dá, é porque ele já te pediu. Aí você não pratica crime. Dúvidas com relação a isso, galera? Beleza. Tá? É importantíssimo que vocês não confundam a corrupção passiva com ativa. Lembra sempre, passiva é o funcionário público. Quem comete corrupção passiva é o funcionário público. Pronto. E a corrupção ativa é o particular. O particular sempre tem que iniciar a conversa. O particular tem que iniciar o papo para estar na corrupção ativa. Tá? Porque se quem inicia o papo é o funcionário público, ele já está na corrupção passiva. Então você só responde se tomar iniciativa. Ativa corresponde com iniciativa. Caramba, deu certo? Iniciativa, é. Ai, você foi na doida assim, meio de improviso, foi mal. Foi improvisado. É o desespero para você aprender, cara. O professor se desespera. Porque eu já vi, moçada, inclusive eu mesmo, já passei por isso em concurso. E eu tinha na época, assim que comecei a aprender, porque depois que você sabe, fica né? Mas na hora de você aprender isso, confunde, pô. Você fala engraçado, pô, para mim passivo, aquela ideia que você tem. O passivo é o que aceita a parada lá, ó, né? É o que sempre, sim, beleza. Mas e se eles pedir? Aí te dá uma ideia de que esse é que é o perigo, é quando ele começa pedindo, você fala, então ele é o ativo. Realmente, ele é sujeito ativo do crime de corrupção. Aí sim, se na tua prova tiver assim, está certíssimo. Ele é o sujeito ativo do crime de corrupção. E quem é o sujeito passivo deste crime? Olha que legal. Quem é o sujeito passivo do crime de corrupção passiva? A administração. São os crimes praticados por funcionário contra a administração. O sujeito passivo é a administração. Ah, professor, eu achei que era esse cara aqui. Em segundo momento, ele também. Num segundo momento. Mas no primeiro momento é a administração pública. Ficou dúvida com relação a isso? Beleza? Então, letra D de dado. Sebastião comete o crime de concussão. Próxima. Os crimes contra a administração pública são tratados no título 11 do Código Penal Brasileiro. Em seu capítulo 1, foram tipificados os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Não se inclui entre as condutas previstas neste capítulo. Aqui, maldade. Maldade, né? Ele quer saber qual o que não está no capítulo. Caramba! Você tinha que decorar todos os crimes que estão naquele capítulo, ou seja, você tem que reconhecer quais os crimes aqui que não está entre aqueles praticados por funcionário público contra a administração. Então significa que 4 destes aqui são crimes praticados por funcionário contra a administração. Um não é. Qual seria?
Então vamos lá. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio à lei. Que crime é esse? Peculato. Então está no capítulo. É crime praticado por funcionário contra a administração. Então você não marca essa, porque essa está lá. Ele quer a que não está. É o crime que não existe lá. B. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Esse também é. Sonegação, né, de livro, também vimos aqui. Então esse também está previsto. C. Dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Também vimos aqui o desvio de verba pública, né, verba ou renda pública do artigo 315. Então este também está. Letra E. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Que crime seria esse? Exigir vantagem indevida, não é? Agora aqui tem um porém, qual? Na concussão tem lá, direto ou indiretamente ou não tem? Na concussão tem. Cuidado, qual aqui não tem o direto ou indiretamente? Corrupção ativa. Na concussão tem. Observa que os crimes praticados por funcionário têm o direto ou indiretamente. A corrupção passiva, a concussão, tudo tem direto ou indiretamente. Agora, a corrupção ativa, que é aquele praticado por particular, não tem o direto ou indiretamente. Então, a letra E também existe o crime, que é o crime de concussão. Então, sobrou o quê? Só sobrou a letra D. Ele inventou aí a D. Acumular mediante remuneração, cargos, empregos ou funções públicas, excetuadas as hipóteses permitidas constitucionalmente. Isso não está previsto no Código Penal nos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Claro que existe esse dispositivo, né? Mas não é o crime previsto dentro do capítulo 1, né, no Código Penal. Tá bom? Então aí é letra D. Número 15. Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo relacionadas ao crime contra a administração pública, nos termos da legislação penal, doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores. Vê que agora ele pediu legislação penal, doutrina e jurisprudência. E até jurisprudência dos tribunais, que não é muito da ESAF pedir jurisprudência. Tá? Então, qual é a correta aí? Pensa um pouquinho e marca para mim a resposta correta. Então, vou fazer o comentário rapidinho. O crime de violação de sigilo profissional do 325 foi abolido pelo princípio da publicidade da atividade administrativa, não existindo mais no ordenamento jurídico. O 325 nós vimos aqui. Existe, está lá bonitinho, nós lemos, né? Claro que existe. O crime de violação de sigilo de proposta de concorrência, que é o 326, pode ser cometido por qualquer funcionário público. Aí veja, como ele colocou lá em cima, de acordo com a doutrina, o 326, o que você fez no seu material de apoio? Está revogado pela lei de licitação, pela lei de licitações. E também não seria qualquer funcionário, é só aquele que tem a obrigação de manter sigilo lá nas propostas. De qualquer forma, estaria errado. Perito judicial é funcionário público para os fins do Código Penal. Claro, né? Se é perito judicial, é considerado funcionário público para os efeitos penais. Sim, verdadeiro. Então, marca a letra C. O crime de resistência é crime praticado por funcionário público que exerce o poder de polícia. Tá de brincadeira, né? Essa daí, resistência ao particular. O crime de desobediência e o crime de desacato são tipos culposos. De jeito nenhum, pelo contrário, só se pune na forma dolosa. Não existe desobediência culposa ou desacato culposo. Tem que estar no dolo do agente, desacatar ou desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, logo está falso. Letra C de casa. Nível da questão? Fácil. Não dá nem para dizer que é médio, né?
Vocês viram que até agora não suamos muito, assim, nossa, essa daqui, né? Tudo assim, bem direta, né? Que ele não invente de mudar isso. Mantém. Tá bom assim, né? E quanto mais opções bestas colocar, melhor. Que aí você já vai matando logo, risca. Né? Extensão, crime de extensão. Assinale a opção correta. José da Silva, funcionário público municipal, encontrava-se em serviço na Caixa de Recebimento de Impostos Prediais, local próprio para pagamento de tributos em atraso. No final do dia, ao invés de depositar todos os valores recebidos na conta da Fazenda Pública, desviou 2 cheques com a ajuda do bancário João, depositando-os em sua conta particular, pretendendo devolver a importância aos cofres públicos no prazo de 3 dias. E aí? Vamos para a alternativa? Vamos ver qual a alternativa correta e fazer o comentário. Então, veja, letra C. José da Silva não faz jus à extinção de punibilidade, mesmo que restitua a importância, pois cometeu o crime de peculato doloso. Foi ou não foi peculato? Que modalidade de peculato foi essa? Desvio. Porque ele disse que ia restituir depois, 3 dias depois, né? O valor. Então ele desviou 2 cheques, depositando em sua conta, pretendendo devolver a importância dos cofres públicos no prazo de 3 dias. Como se fosse um empréstimo forçado. Então isso é o peculato, né? Desvio. Aí diz aqui, ó, não faz uso da extinção de punibilidade. Qual é o peculato que o sujeito faz jus à extinção de punibilidade? Quando é que se extingue a punibilidade no peculato? No peculato culposo. No peculato culposo pode extinguir a punibilidade. Agora, quando? Antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, se ele ressarcir o valor ou restituir a coisa. E se ele fizer isso depois que a sentença transitar em julgado? Diminui de metade a pena imposta. Gravem bem isso. Esse peculato culposo é danadinho para confundir na hora da prova. Então, primeiro, tem que ser peculato culposo. Isso aqui não foi culpa. Está mais do que na CAD, que foi dolo. Então, tem que ser culposo. Segundo, restituiu a coisa antes da sentença penal condenatória transitar em julgado. Ou não restituiu a coisa, mas cobriu o valor, o prejuízo. Então, aí está extinta a punibilidade. Mas só no culposo, repito. Tá bom? Doloso, mesmo que ele devolva o valor, não existe isso. E digo mais, vamos imaginar, sabe aquele cara, lembra daquele cara da impressora? Sabe um cara que chegou concursado na repartição, levou a impressora, a resma de papel e o computador, tão lembrados, numa sacola. Era Marcos o nome do bendito? Era, não era? Marcos, servidor Marcos. E se ele, depois de uma semana usando para fins recreativos, devolvesse a coisa? Pergunta número 1. Extingue a punibilidade? Não, porque o peculato não foi culposo, foi doloso. Não extingue nada. Ele vai responder pelo crime do mesmo jeito. Não muda nada, moçada. O fato dele devolver, quando muito, o juiz, na hora de aplicar a pena, pode reduzi-la um pouquinho, porque ele devolveu a coisa. É o chamado arrependimento posterior, que tem lá no artigo 16 do Código Penal. Mas você nem precisa se preocupar com isso. Agora, extinguir punibilidade que devolveu? Ah, me arrependi, vou devolver. Não, não extingue punibilidade coisa nenhuma. Tá? O juiz, quando muito, por conta dele, pode reduzir um pouquinho a sua pena, levando em conta que você devolveu a coisa. É sempre bom devolver. Melhor do que destruí-la. Né? Devolveu? Beleza. O juiz leva isso em conta. Tá? Mas não para efeito do tipo mudar. Não muda nada no tipo. Tá bom? 17. Guilhermino, funcionário público estadual estável, exige de Gabriel tributo que sabe ser indevido, aproveitando-se da situação de desconhecimento do cidadão. Aqui ele não usou a palavra contribuição, mas usou tributo. Então é aquilo, contribuição, tributo. Que a contribuição acaba sendo uma espécie de tributo, né?
Então ele exigiu o tributo, que sabe ser indevido, aproveitando da situação de desconhecimento do cidadão. Neste caso, segundo o Código Penal, Guilhermino praticou qual crime? Qual crime aqui? Excesso de exação. Você vê que aqui ele não colocou nem mesmo a concussão, né? Não tem nem a opção da concussão, é isso mesmo? Não tem. Quer dizer, mesmo que você quisesse errar, né, não conseguiria. Agora é aquilo, essa questão aqui já foi da FCC, né? Não é mais da ESAF, aí já foi da FCC. As demais agora, moçada, são da FCC por quê? Não tinha mais questão da ESAF. Eu tinha que procurar mais questões, né? Ia ficar muito repetitivo e a gente acabou trazendo aí, principalmente com relação à questão dos crimes financeiros. A ESAF tinha um exercício, uma questão só. Parece que é novidade no edital de vocês esse tópico aí sobre crimes financeiros. Então ela não tem histórico, né, de questões anteriores. Então a gente roubou uma da FCC, roubou uma do CESP, né, para falar sobre o tema. Na próxima, número 18. Constitui crime contra as finanças públicas. Olha aí, da FCC. É a banca mais próxima da sua FCC, tá? Que é muito letra da lei. Então, constitui crime contra as finanças públicas. Letra D. Realizar a operação de crédito interno ou externo quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Vimos ontem com a turma da manhã e domingo com a turma da noite exatamente isso aqui. Então, estudou os tipos legais, ele copiou, colocou isso aqui na prova lá do Código Penal. 19. O crime D. Vamos lá, vamos a ele. Letra D. O crime de assunção de inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, previsto no 359B do Código Penal, consuma-se com a simples ordem ou autorização de inscrição em restos a pagar de despesa não empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Lembra disso? Ou seja, ou não tem problema nenhum colocar dívida em resto a pagar. Ela tem que estar empenhada. Então, colocou dívida empenhada, mas excedeu o limite, é crime. Está empenhado e colocou no resto a pagar. Sim, mas excedeu o limite, é crime. Ou então, colocou no resto a pagar, dívida não empenhada. Das duas, uma. Ou a dívida não estava empenhada e colocou nos restos a pagar, ou então, estava empenhada e você colocou no resto a pagar, mas em excesso, acima do permitido por lei. Então é só letra da lei. Vê que ele não inventou mais nada. Só colocou a letra da lei aí. Tá? A 20 é do CESP, né? Aí vamos analisar item por item para você marcar se é V ou F. Então eu achei bem legalzinha essa questão aí do CESP e trouxe para vocês. Em relação aos crimes contra as finanças públicas, julgue os itens a seguir. Vamos ver se a gente consegue ler, porque foi figura, né? Vamos ver. Em relação a todos os tipos penais descritos no capítulo do Código Penal, que trata dos crimes contra as finanças públicas, os sujeitos ativos, quer dizer, sujeito ativo é o cara que pratica o crime, tá? Serão sempre os agentes públicos, funcionários públicos, servidores públicos por equiparação. Portanto, são crimes próprios, que possuem como sujeito passivo necessário o Estado lato sensu. Eu até comentei isso com vocês ontem. Quando eu falo Estado lato sensu, ele está dizendo toda a administração. Seja a União, Estado, município, DF. Estado no sentido amplo da palavra. Tá? Lesado na administração das finanças. Corretíssimo, moçada, é isso mesmo. Então, o crime é próprio. Todos os crimes que estão lá previstos nesse capítulo, né, são crimes próprios praticados por funcionários públicos, por agentes públicos, inclusive aqueles por equiparação do 327, desde que eles sejam as pessoas, né, previstas em lei para autorizar, né, aquela operação de crédito, né, para determinar a operação ou para executar a operação. Então eles entram aqui. Então a questão está verdadeira. 2. A persecução penal em juízo
para algumas das infrações penais descritas no capítulo do Código Penal, que trata dos crimes contra as finanças públicas, necessita da representação formal do ente público lesado, a ser exercitada no prazo decadencial, tendo como parâmetro a prescrição punitiva em abstrato para o respectivo tipo. Rapaz, fez uma salada com institutos aí. Essa é aquela questão que você fala assim, ó, não sei nem o que é, mas tá falsa. De tão esquisita que tá falsa. Então vamos lá, vamos explicar isso, galera. Primeiro, os crimes contra as finanças públicas, se o promotor de justiça tomar conhecimento, ele age ou ele tem que esperar a representação formal da administração? Claro que não, ele age. São de ação pública incondicionada. Não depende de representação coisa nenhuma. E nem teria lógica. O próprio administrador é que está errando. Quem seria o ente a representar? Então, claro que quem tem que agir aí é o Ministério Público, né? Junto a um juiz de direito para julgar esta pessoa que praticou este tipo de crime. Tá? Então, sempre lembrando que se for um prefeito, o prefeito tem foro privativo. Ele não pode ser julgado, né, por um juiz de primeiro grau, ele vai ser julgado por um tribunal de justiça ou tribunal regional federal. Mas isso não vai ser cobrado na sua prova. Tá? Só para você saber. Mas é o Ministério Público que age, independente de representação formal. Aí ele colocou o prazo decadencial. É que nos crimes que dependem de representação do ofendido, existe um prazo de 6 meses para ele representar. Se ele não representar com relação àquele crime, nesse prazo de 6 meses, acabou o direito dele. Vou te dar um exemplo. Ameaça. O crime de ameaça depende da sua representação junto a um promotor. Se o promotor não receber a sua representação, ele não pode agir. E você tem 6 meses para fazer isso. Se você fizer em 6 meses e 1 dia, decaiu o seu direito. Então, a decadência é isso. É a perda do seu direito de agir junto ao... vamos colocar Estado lato sensu. O Ministério Público ou até um delegado. Você pode ir no delegado. Delegado, estou sendo ameaçado. Ele vai dizer, quer representar? Delegado, eu estou aqui na sua frente. Claro que eu quero. Se eu não quisesse, eu não tinha vindo. Eu quero representar. Então, aí o delegado vai agir, possivelmente instaurando os procedimentos, e o promotor poderá agir. Agora, ele tem 6 meses para fazer isso, tá bom? Isso é o que ele quer dizer com decadência. Aí depois ele colocou, tendo como parâmetro a prescrição punitiva para o crime. Quer dizer, analisando a prescrição para o crime. É que todo crime, moçada, à exceção de 2 no Brasil, prescreve. O que é a prescrição? É a perda do direito do Estado de punir alguém por aquele crime. O que é a decadência? É a perda do seu direito de agir, indo buscar a providência do Estado. E a prescrição? É a perda do direito do Estado de punir alguém. Então, se o crime prescrever, o Estado não pode mais agir. Acabou. O direito dele já era de punir alguém. Então, o crime não pode estar prescrito. Tá? Como vocês não têm constitucional, né? Então deixa para lá, sobre essa questão de prescrição, quais os crimes são imprescritíveis, deixa para lá. Então 2 falsos. 3. Os atos de improbidade administrativa, olha, qual lei? 8429 de 92, muito bem. O coração da lei, está onde? Coração, tum-tum, tum-tum. Onde? Lá na lei. Artigos? Isso, 9, 10, 11. O 9, 10, 11 é o coração da lei. Tem que saber aquilo lá, tá? Não deu tempo de ler mais nada. Ai, meu Deus, lê o 9, 10, 11. Pronto. Pelo menos isso. Os atos de improbidade administrativa, além de infrações administrativas que podem levar à perda do cargo público, correspondem necessariamente às infrações penais que tutelam as finanças do Estado. Eu cheguei a comentar isso aqui. Verdadeiro ou falso? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, todo ato de improbidade administrativa previsto na 8429 necessariamente constitui um crime, especialmente esse contra as finanças públicas. Falso. Falso. Não necessariamente. Um ato pode ser ato de improbidade, mas não conseguir configurar no tipo legal. Cheguei até a falar isso aqui num dos crimes contra a administração, que um colega perguntou aqui, hoje ele não veio. Agora não me lembro se ele era da turma da noite, sobre o fato
o executor, né? E o... quem lembra desse caso que ele comentou aqui? Professor, mas o executor não pode executar se o ordenador autorizou algo que é ilegal. Lembram disso? Quem lembra? Foi a turma da noite? Né, da noite. Veja, aí o tipo legal está dizendo ordenar despesa não autorizada. Não diz ordenar ou executar. Só o ordenador. Aí ele perguntou, e o executor? O executor não está no código, não está na lei. O executor, quando muito, responde por improbidade administrativa. Olha aí. O executor vai responder por improbidade, mas não responde por crime, porque não está no tipo legal ordenar ou executar despesa não autorizada em lei. Perceberam isso? Aí ele falou, mas não pode o cara executar um negócio que ele sabe que é errado. Então que vai responder por improbidade. Mas não crie crime para ele não, pelo amor de Deus. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei. Se não tem lei definido, artigo 1º do Código Penal. Se não tem lá no tipo, está aqui, nós demos exemplo agora. Ó. Posso fazer isso? Oferecer a mesma coisa de ceder, de dar. Não, senhor, meu amigo. De jeito nenhum. Tanto que existem determinados crimes que ele fala dar, ceder, oferecer. Mas aí são outros crimes. Quando o legislador quer, ele coloca. Não colocou, não inventa. Tá bom? 3, falso. 4. Considere que um agente público competente, nas vésperas do encerramento do exercício financeiro, adotou todas as medidas com o desígnio de ordenar a inscrição em restos a pagar de despesas que não estavam previamente empenhadas e que excediam em muito os limites estabelecidos na norma de regência, além da ausência de disponibilidade de caixa do ente público municipal. Neste caso, há crime contra as finanças públicas. Pô, brincadeira, aí foi dado, né, César? César não é muito de dar questão, não, mas daí ele entregou de bandeja, né? Claro que é verdadeira. Logo ficou a letra A, 1 e 4. Muito bem, nossa aula é prevista de 4 às 5h30, né? Terminamos aí, né, dentro do prazo legal, regulamentar. Então, mais uma vez, desejo a todos vocês muito sucesso na prova, né? O que precisarem, contem conosco, tá? E nos encontramos aí nas respectivas repartições públicas de cada um de vocês. Quero encontrá-los por aí já exercendo a função com muito afinco,